o que havia morrido ressuscitou, ou seja, voltamos a viver aquilo que precisou morrer para permitir. Não muda a página, que a gente vai ficar repetitivo nessa mesma coisa. Que a gente muda a página, por favor. Ok. Deixa o Edson responder na próxima página. Eu acho que nós temos que ser bem práticos da realidade brasileira. Ressuscitou? Ressuscitou. Nos títulos. Isso é chamado teste de fé. Para você provar que você é um crente, para provar que você é membro desta igreja, você tem que seguir certas regras. Por exemplo, existem algumas denominações que para você poder ser ordenado a pastor, você tem que falar em línguas. É um teste de fé. É uma exigência, né? Eles ressuscitam esses legalismos, esses títulos, para poder moldar você dentro do molde deles. E isso tem acontecido no nosso meio. Modo de batismo tem ressuscitado. Esse estabelecimento de ministérios, isso ressuscitou devido, como eu falei, ao longo dos anos, a gente acaba entrando nos mesmos modismos dos passados, a não ser que tenha momentos como esse, onde você se conscientiza. Foi falado aqui sobre o denominacionalismo. Existe uma entidade chamada o Concílio Mundial das Igrejas. E a maioria das igrejas são afiliadas a esse concílio. E quando você é afiliado ao concílio, o concílio passa a ter uma certa autoridade sobre você e a denominação. Aqui no Brasil, nós temos um concílio, mas devido à nossa tradição e à nossa história, o nosso concílio não tem como chegar na igreja local e dizer: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que fazer desse jeito. E esta é a proposta. As pessoas que vêm de outras denominações, quando vão na nossa reunião na SIC ou no concílio, eles ficam pasmos, eles ficam encabulados. Como é que vocês conseguem ter tantas igrejas? Hoje, o pastor Geraldo estava me perguntando, nós estamos em 197 países e não é estruturado denominacionalmente. Como que pode ir? Comunhão em Cristo. Ele é o cabeça. Por que nós nos chamamos de irmãos? Porque a igreja não só é uma família. Ele é o cabeça. E nós nos sujeitamos a ele. Pastor, se o senhor quiser responder, agora o senhor fala. Boa noite, irmãos. Não, muito bem. A ideia do pessoal que começou esse movimento de restauração das igrejas de Cristo, e eles realmente preferiam o nome movimento de restauração e evitavam o nome de denominação. É uma ideia muito centrada no Novo Testamento. Acredito que toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas que o Velho Testamento era a constituição de Deus para a nação de Israel. E o Novo Testamento é a constituição de Deus para a igreja. Então tudo aquilo que nas denominações tinha, muito baseado no Velho Testamento, como a questão do próprio ornamento do pregador, do pastor, do bispo, aquela coisa, nada disso era importante nessa visão, porque isso não está no Novo Testamento. O sonho deles era que esta igreja voltasse a esse movimento, e as igrejas dessas denominações viessem pegar essa visão e unir esse movimento chamado de restauração. Conhecia que havia cristãos dentro dessas denominações, mas eles chamavam aquilo de uma Babilônia. O povo devia sair dessa Babilônia e ir para esse movimento de restauração. Era um sonho realmente maravilhoso, que é muito difícil de se concretizar, mas essa ideia era uma igreja baseada no Novo Testamento. Daí a ideia totalmente congregacional, nenhuma interferência externa de um concílio. Daí a necessidade de matar esse concílio, cria outro, mas vê que aquilo é uma bobagem, tem que enterrar esse
concílio também, porque essa autoridade é exclusiva da igreja, com respeito à escolher os seus diáconos, escolher os seus anciãos ou os seus presbítero, escolheu um pregador. Eles nem gostavam muito do nome do pastor, um pregador da igreja. Nos Estados Unidos ainda tem muito isso, a igreja tem um evangelista, um pregador, mas a igreja é mais dirigida pelos anciãos da igreja, pelo grupo de presbíteros que tem na igreja. Era a ideia de uma volta àquilo que eles viam no Novo Testamento para a igreja, sem nenhuma interferência, embora acreditasse que antes do cano havia uma interferência pelo ministério apostólico, os apóstolos e profetas do Novo Testamento, os quais foram instrumento de Deus para a edificação desta igreja. Uma vez que nós já temos o cano, o Novo Testamento completo, então a autoridade para a igreja é o Novo Testamento. Se está no Novo Testamento, então tem base. Se não está no Novo Testamento, não tem base para a igreja. Para adiantar essa pergunta aqui, eu queria saber se alguém tem alguma opinião contrária do pastor Felipe. Ele disse que ressuscitou. Alguém tem alguma opinião contrária a dele? Historicamente, com o passar dos anos, as coisas vão se consolidando. E depende da atitude de cada um de nós. Eu sou pastor da Igreja de Cristo em Sobradinho 2. E uma das coisas que nós fizemos foi abrir uma creche, porque quando a igreja abriu, na cidade não havia nenhuma creche. E fiz uma pesquisa e ficou evidente que precisava desse serviço. Há 8 anos a creche agora funciona. E de tantas pessoas me chamarem de pastor, as nossas crianças, são de 2 a 5 anos, acham que pastor é meu nome. Aí eles falam, tio pastor. Não sabe que meu nome é Felipe. Então essa coisa de título é tão forte, né? As pessoas às vezes chegam, ô reverendo, eu não aceito. Na mesma hora eu retruco. Eu falo, não, reverendo é só o Senhor. Então depende da nossa atitude, depende do nosso comportamento, se uma coisa efetivamente morre ou se ela continua ressuscitando. E vai depender de vocês, esta geração, de manter acesa essa chama dessa proposta, de não, né? Eu também quero parabenizar o tema do comigo, além das paredes, porque senão a gente fica tão restrito dentro de certos parâmetros, e a proposta de Deus para nós não está nessa definição. Então, infelizmente, ressuscitou e depende de cada geração. Um exemplo bíblico, 2 exemplos. Há uma passagem que fala que se levantou um faraó que não conhecera a José. Por não conhecer a história, por não ter conhecido José pessoalmente, chegou ao ponto de sentir ameaçado com aqueles hebreus que estavam ali no Egito, e aí colocou aquele jugo sobre aquele povo. Então, a cada geração se levanta, né, uma nova realidade. Não podemos perder a nossa história, tem que manter a história em evidência, mas também não podemos deixar que essa história nos molde sem uma vitalidade, sem o dinamismo que a gente vê no Novo Testamento. Acho que 2 frases são importantes nessa hora. Dizem que um povo sem passado é um povo sem futuro. Quem não conhece a sua história não sabe para onde você vai. E a segunda é que não conhecer o passado é arriscar-se a cometer os mesmos erros novamente. Então eu creio que a gente precisa conhecer o passado, mas a gente tem que viver o presente de olho no futuro. O grave problema é que muitas vezes nós, como igreja, nós estamos vivendo no presente com os olhos do passado. Nada será como antes, não vai ser melhor ou vai ser pior. Então eu creio que concordo com o Felipe, muitos desses títulos estão voltando,
muitas dessas coisas voltaram e tende a voltar, porque nós somos o povo brasileiro, nós somos um povo místico, nós gostamos de muitos simbolismos, e isso mata a fé. A gente mata a igreja e corre o risco de voltar para o Velho Testamento. Então, a gente precisa abrir os olhos para isso. Uma das frases que rege o movimento de restauração é essa daqui: no essencial, unidade, nas opiniões, liberdade e em todas as coisas, o amor. A Igreja de Cristo, ela dá uma liberdade muito grande para cada grupo, tanto de organização quanto de teologia, e acaba que várias igrejas são diferentes umas das outras. Temos igrejas de Cristo que seguem MDA, igrejas de Cristo que seguem G12, M12, não tem nenhuma forma de organização definida. Temos igrejas que têm características pentecostais, temos igrejas de diversas formas na Igreja de Cristo. Tem igreja de Cristo que tem pastor, tem igreja de Cristo que tem bispo, tem igreja de Cristo que não tem. Eu queria saber, afinal de contas, o que identifica a gente como Igreja de Cristo? Não quero predominar na conversa, mas é a beleza da unidade na diversidade. Quando você vai no Comic, você vai ver grupos de igreja onde lá não se bate palma, onde não dança, onde não tem coreografia, e nós aceitamos essa igreja como sendo irmã, igreja irmã em Cristo. Outras congregações vão chegar onde tem, né, de tudo, de coreografia, de falar em línguas, rodopiar, reteté, ralabaxé, vai ter de tudo, né? E nós estamos ali juntos, porque nós somos irmãos em Cristo. Há liberdade para isso, mas a gente também apela para a seriedade na palavra de Deus. E com o passar do tempo, como eu disse, acaba sendo conservador. O início da Igreja de Cristo era um avivamento mais exagerado que aqui hoje. As pessoas levantavam, era gritaria, era choro, era latir como cachorro, era deitar no chão e rolar. E se alguém fizer isso lá em Sobradinho, eu vou ter dificuldade. Eu sou bem conservador. Mas o início da história desse movimento nos Estados Unidos, até isso tinha. E, como foi dito, o povo brasileiro é um povo misto. Eu, graças a Deus, 35 anos de ministério, nunca tive que proibir ninguém de falar em língua. Já convidei muita gente para a igreja para pregar, mas tem alguns que eu nunca convido de volta. Questão pessoal, interpretação minha, porque entra em choque com o meu entendimento de algumas coisas das Escrituras. Não estou em posição de proibir, dizer a palavra de Deus, não proibais falar em língua. Quem sou eu para proibir alguém de falar em língua? A palavra de Deus dá liberdade para falar em língua. E quando nós estudamos a palavra de Deus, levamos a sério, nós somos uma igreja biblicista mesmo. O nosso lema lá em Sobradinho unicamente bíblico. A palavra de Deus é a nossa regra de fé. Então, a pergunta, o que nos identifica como Igreja de Cristo? É o próprio Cristo. O que nos identifica como Igreja de Cristo é o amor. O amor nos une. Só isso. As nossas reuniões, por exemplo, o presidente do conselho. Eu brinco que o presidente do conselho é como a rainha da Inglaterra. Reina, mas não governa. Não manda nada, não tem poder nenhum. E a gente se reúne porque nós nos amamos. A reunião da SIC, no terceiro sábado do mês aqui em Brasília, nós nos reunimos porque nós nos amamos. A gente vai porque a gente quer rever uns aos outros. O amor nos une. Então, o que nos identifica como Igreja de Cristo? Exatamente o amor. E esse amor nos dá liberdade. Essa liberdade de sermos diferentes e andarmos juntos.
Eu louvo a Deus pela sabedoria dos missionários das igrejas de Cristo nos anos 70. Como Osório disse, quase todas as outras igrejas racharam, a igreja de Cristo não. Quando surgiu o movimento pentecostal no nosso meio, os missionários saíram de cena. Eles não foram para o confronto. O que é isso? Liberdade. Então eu creio que o que identifica a igreja de Cristo é amor e liberdade. Essas duas coisas. Não tem nada mais que nos caracteriza. Se nós nos amamos, nós podemos ser diferentes. Se nós nos amamos, podemos ter a liberdade de ser aquilo que Cristo nos chamou a ser. Queridos, essa questão é bastante importante. Eu tenho algumas ideias que eu acho que devemos pensar na questão do essencial. Afinal, o que é essencial? Como foi dito, o essencial é essa nossa liberdade de comunhão. Não nesse tempo aqui exatamente, mas no tempo do barraco de madeira que havia aqui, houve uma reunião foi convocada da liderança das igrejas de Cristo no Brasil, e essa reunião não aconteceu. Essa reunião não aconteceu por causa das nossas divergências, principalmente por questão pentecostal e tradicionalismo. E então saiu todo mundo ferido daqui, mas graças a Deus nem isso foi capaz de nos dividir. Então isto é uma das questões importantes. Nada nos vão separar, nem de Cristo e nem um do outro. Se nos separar de Cristo, vão nos separar também um do outro. Nem essas questões que para muitos parecem muito importantes, a questão do conservadorismo ou tradicionalismo, ou do pentecostalismo, mas no Brasil, graças a Deus, nem isso nos dividiu. Está aí uma das coisas que os jovens, que você jovem, que Deus está trabalhando, está preparando, e vão assumir a liderança da igreja para fazer muito mais do que Deus fez através de quem aí está. Está aí